Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Divancast. Eu sou o Cel Souza. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Divancast. E essa voz de locutor é do Siegfried. Gratidão para você que está aqui conosco, gratidão para você que está sempre conosco e gratidão para você que está nos conhecendo hoje. Então, para você que está nos conhecendo hoje, já deixa o seu like, já se inscreve no nosso canal e compartilha. Você vai ver quanto conteúdo bacana a gente tem e que vai beneficiar muito, vai trazer muita reflexão. Lembrando que a gente não traz aqui a proposta de que sabe tudo, de que está trazendo a verdade. A nossa grande proposta aqui é trazer reflexão e trazer informações de boa qualidade, com profissionais que dominam e que sabem do que estão falando. É isso aí. Você que está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal para você participar com a interação aqui pelo chat. Tem que estar inscrito pelo canal. É uma forma da gente, o pessoal que passa pela nossa live, estar inscrito aqui no canal. Curta o vídeo e, quando terminar, se possível, compartilhe com seus contatos. Não é, Cel? É isso aí. Como esse conteúdo está sendo gravado, embora a gente esteja ao vivo com vocês no chat, então estaremos conversando, estaremos juntinho com vocês, mas está sendo gravado porque tem alguns profissionais que são maravilhosos, tem uma competência, tem domínio no assunto e às vezes não pode estar na terça-feira às 19 horas, por isso que a gente abre esse espaço para também trazer essas pessoas que a gente tem certeza que vai agregar muito à nossa vida. Mas, de qualquer forma, estaremos no chat, então deixe suas dúvidas, compartilhe perguntas, o que vocês quiserem, né? O Siegfried costuma dizer que esse é um lugar de bate-papo e você faz parte desse bate-papo. Então, conversa com a gente, que a gente está aqui para conversar com você também. Isso mesmo, isso aqui não é uma entrevista, é uma conversa. Venha conversar com a gente. A gente tem a proposta, para além da questão do conhecimento, de trazer pessoas muito bacanas, pessoas que vão levar riqueza para a sua vida e que para que você tenha esse hábito na sua vida de deixar e permitir só pessoas bacanas entrarem na sua vida para agregar mais e mais. É isso aí. Bom, então a gente vai deixar os nossos beijos aqui, nossa homenagem aqui para as pessoas que normalmente está assim. Se você está aqui ao vivo e a gente não falou o seu nome, nos desculpe, né? A gente só vai estar utilizando os nomes das pessoas que com frequência estão ao vivo com a gente. Quer começar, Siegfried? Eu vou deixar um boa noite aí, um abraço aí para Adriana, Solange, Elder, Bebela, Rosana, Dona Aguinalda, Sandrinha, Suzy, Betinha e Dona Norma. Essas pessoas que estão sempre presentes com a gente. Um grande abraço, uma boa noite. Vou pegar o gancho da Dona Norma, também falar da tia Normélia, que tem família, né, gente? São pessoas queridas. Tem algumas pessoas que não conseguem deixar mensagem por questões tecnológicas, mas fica um beijo muito especial, que é o caso da Dona Aguinalda, às vezes, da tia Normélia, da minha mãe. Então, um beijo para vocês. Um beijo para Rose, um beijo para Rosinha, um beijo para Bel, para Sandra, Alexandre, Silvia, Margarete, Gilda, Dona Leontina, Renilson. São pessoas que estão sempre ao vivo com a gente, então por isso que a gente está falando esses nomes. Mas a gente também sabe que tem outras pessoas, tem o Mauro Carpe, enfim, tem o Alessandro. Do grupo das Saradas que estão sempre conosco, que é a Gilda Ross, né? Isso, já falei que a Silvia, a Margarete, a Gilda, o grupo das Saradas. Vai revelando aí. Exatamente. Então, é simbólico, viu? Novamente, vocês que estão com a gente, venham conversar com a gente através do chat. É muito importante mesmo. Canta joia. Bom, então, novamente, sem mais delongas, hoje o nosso convidado já é um convidado que vocês já conhecem, que eu tenho certeza que vocês já se deliciaram com o conteúdo que ele trouxe aqui pra gente. Se não assistiu, depois que terminar esse, dá uma corridinha lá no episódio que está falando sobre interpretação de sonhos. Que ele vai estar explicando que não é interpretação, mas ele vai explicar direitinho e vocês vão aprender muita coisa que eu tenho certeza que você não sabia sobre sonhos. Hoje, ele vai estar trazendo sobre um tema também que vocês vão falar assim, nossa, eu nunca tinha pensado por esse prisma, que é sobre individuação. Mas vocês vão entender o que é isso de comer? Não, não é de comer, ou também é de comer. Enfim, ele vai explicar pra gente. Então, é o Alexandre Vatti. Alexandre Vatti é pai da Camila e do Pedro. Camila e Pedro, de novo, um beijo para vocês.
Opa. A gente está alugando, tá segurando o seu pai aqui domingo o dia inteiro, mas vocês vão depois poder vê-los aqui com a gente. Vocês vão ver que ele está aqui trabalhando com muito carinho. É um psicólogo clínico, com especialização na abordagem junguiana e cuidados integrativos. Alexandre, mais uma vez, gratidão imensa por estar aqui com a gente. A gratidão é minha, Céu, minha, Siegfried, é de verdade poder falar para as pessoas, né, e trazer de fato esse conteúdo junguiano que eu acredito que é o conteúdo da vida de todos nós. Por isso que ele é tão importante, porque ele tem uma fluidez porque a gente vivencia a teoria junguiana, né? Então, apesar, né, de ser, às vezes parece ser complexo, né, de parecer complexo, mas de fato a gente vivencia. E quando a gente fala da individuação, a gente primeiro precisa discernir sobre alguns conceitos, tá? A individuação é um conceito central. Posso te cortar? Claro. Só para antes da gente entrar no conceito, vamos falar do livro? É verdade. Me perdoa. Tava aqui pra... Pois é. Imagina. Só um minutinho, eu vou colocar. Você vai colocar na tela. Alexandre, seja muito bem-vindo e uma boa sessão. Obrigado. Tá? Eu vou colocar na tela, Céu, e você apresenta só um segundo, para não ter problema técnico aqui. Enquanto ele está colocando, só para dizer que eu dei essa cortada nele, porque esse livro vai trazer muito dessa questão da individuação, das polaridades. Claro que o Alexandre vai explicar para a gente com muito mais detalhes, com muito mais propriedade aqui, do que eu vou estar falando sobre o livro, né? Então, me ajuda aqui, Alexandre. Da enantiodromia. Enantiodromia. É isso aí, gente. Enantiodromia. É um livro do Nicholas Wallner. Isso. Que tem o prefácio do Alexandre Vatti. Eu só dei essa chamada, porque ninguém melhor do que o Alexandre para explicar do livro, porque aí ele já entra na conceitualização e da individuação. Bom, obrigado. Primeiro, obrigado, né, Céu e Siegfried, de poder falar um pouquinho desse conteúdo. O que eu acho interessante desse livro do Nicholas, que é o segundo livro dele, tá, que ele está lançando. O primeiro se chama Um Tratado sobre a Questão da Consciência, que já vai linkar também com a individuação. E o Enantiodromia, ele vem explicar um conceito que vem da filosofia do filósofo Heráclito. E ele vai falar sobre o princípio do arco e da flecha. Quando você puxa uma força, né, que você faz para um lado, automaticamente você vai gerar uma força para o outro lado. E aí o Jung pega esse conceito e fala, opa, peraí, isso também acontece emocionalmente. Quando eu fico, por exemplo, unilateral numa ideia, eu vou gerar uma força para o outro lado. E a gente está vendo isso acontecer aqui, né? Muito. Principalmente, está muito visível com essa pandemia, não está? Na pandemia, socialmente, estamos vivenciando isso. Só que a pandemia, ela foi agora, está sendo, né, uma oportunidade da gente entender a nossa individuação, ou seja, a nossa jornada. Se a gente não cair na enantiodromia, que é o quê? A troca só dos opostos, sem integração desses conteúdos que estão acontecendo conosco. Então, quando eu fico inconsciente, eu fico refém da enantiodromia. Uma hora eu vou para lá, outra hora eu vou para cá, e eu nem sei o que está acontecendo direito. Agora, quando eu entendo qual é a minha jornada, o que acontece, se as minhas atitudes elas estão rígidas, unilaterais, aí eu saio da enantiodromia e eu posso ter uma abertura para a individuação. Então vamos falar o que de fato é individuação. E só fechando sobre o livro, né? O Nicholas, ele é lá de Curitiba, é um super querido, um autodidata na obra junguiana. E ele me convidou para fazer o prefácio desse livro, e que eu sou muito honrado em poder falar um pouquinho aí, né? Eu sou enxerido, né? Fui lá e coloquei um pouquinho ali no prefácio, mas leiam o livro porque é um conteúdo de alguém que traz um Jung como de fato o Jung gostaria de ser visto. Um Jung simples, um Jung para todos, e não um Jung lá erudito, que é difícil de ler, não. É um Jung, sabe, visceral. Então eu acho muito legal, então vale a pena ler o Enantiodromia, né? Legal. E aí, Céu, o que a gente precisa entender quando a gente fala de individuação? Individuação não é individualismo. Individuação significa tornar-se único, indivisível, ou seja, inteiro. Então o que Jung vai falar? Vai falar que cada um de nós temos dentro da gente um germe embrionário do que a gente vai ser. Se você vai conseguir ou não, isso já é uma outra história. Ou seja, se você vai sacar qual é a sua jornada,
você vai dar start na sua individuação. Então a individuação é uma meta. Olha, você tem esse germe embrionário aqui, você pode realizar ele ou não, se você tiver consciência das coisas que você tem aqui para si mesmo. Seria eu me tornar ser eu mesma. Você mesmo. Não eu tentar ser o outro, fazer o que o outro faz. Exato. E aí, olha só que importante, eu faço uma brincadeira, né? Eu sempre falo assim, olha, nem todo mundo vai ter casa em Mônaco, né? Mas se isso estiver na sua jornada, isso vai acontecer. Aí me perguntou assim, mas você está me dizendo então que está pré-determinado, eu não vou ser outra coisa, não vou ser rico? Não estou falando isso. Mas se a sua jornada contempla, por exemplo, igual o Barack Obama, nasceu numa casinha de tapera, né, de barro lá colado, e foi presidente 2 vezes da maior potência mundial. Isso estava na individuação dele, ele sacou que ele poderia chegar nesse caminho. Então não estou falando que a gente não vai ser rico, não estou falando que é pré-determinado. Essa era uma crítica que se fazia o Jung com esse conceito, mas isso não é verdade. O germe embrionário está lá para você se realizar completamente naquilo que você nasceu para ser. E aí tem essa frase do Campbell. Mas aí eu nasci para ser, tem esse germe, e eu posso ficar sentada em casa quietinha, não fazer nada, vai acontecer? Pois é, não vai acontecer, não vai, porque você precisa ter o quê? A consciência disso. O Jung fala que a individuação só acontece quando o ego, ele toma posse daquilo, fala assim, é isso que eu vou fazer. E aí, óbvio, você vai tentar, vai bater a cabeça, vai para lá, vai para cá, mas você tem ali um norte, você consegue escutar o inconsciente falando assim, olha isso aqui. E aí um exemplo também que eu sempre brinco é com uma orquestra. Imagina que você está lá na orquestra, você é músico, e aí musicista, você vai lá para tocar violino. Aí o inconsciente é o maestro. Ele fala assim, olha, ou self, né, como a gente fala, a totalidade diz para você assim, vai lá, você se dá bem com aquilo, você tem talento. Aí a gente fala, acho que não. Melhor não, dá trabalho, né? Tem que estudar. Tem que estudar. Tem que fazer 5 anos de faculdade? Faculdade, Nossa, estudar 8 horas por dia, abdicar de ir na festa, de beber. Aí você fala, eu não, acho que eu vou fazer outra coisa. E aí o inconsciente fica trazendo coisas para você. Então você vai, né, trombar com uma oportunidade de tocar numa banda, você vai ter lá um concurso para uma orquestra. Aí tudo que você faz tem música, mas você fala, não, eu não quero e tal. E a gente fica desviando do caminho. Não tenho aptidão para isso. Não tenho aptidão, não tenho dom. Não, mas eu tenho ali, né, uma abertura, algo fala comigo, mas a gente despreza, a gente menospreza. Então a individuação, ou seja, quem a gente vai se tornar de fato, tem a ver com consciência, tem a ver com trabalho, com esforço. Mas não estou falando de se matar. Prosperidade não tem a ver com desgaste. Tem a ver com você entender aquilo que está na sua jornada. E aí olha que interessante, né? A palavra individuar significa tornar-se único. Não tem a ver com individualismo. Então olha só que interessante. Tem um mito... Mas causa uma confusão muito grande isso, não causa? Individualismo, o egocentrismo, o egoísmo, né? Então olha só que interessante. Tem um mito grego, né, que é um mito ali, né, do Narciso, que a gente, né, se esquece que beleza que tem na mitologia grega, né? Inclusive Narciso, o nome Narciso vai dar um nome para uma plantinha que se chama flor de Narciso, que se você extrai ela ali e macera o conteúdo dela, ela vai virar o quê? Um alucinógeno. Narcótico tem a ver com narquê, que é exatamente a origem etimológica da palavra Narciso. Olha que interessante. Sabia disso, Siegfried? Esse eu desconhecia. Olha que legal. Então olha só que bacana, né? Nós temos lá o Narciso, que é um jovem lindo, maravilhoso e tal, e ele, por ser tão belo, ele vai em busca no mundo de algo tão bonito quanto ele. Então, o que o mito está falando? De alguém que não tem olhos para o outro, só para si mesmo. Por isso que a gente fala, fulano é narcisista, né? Porque ele só está interessado no que é espelho. Então ele está lá fazendo a jornada dele e tal, e nada é bacana, ele não se contenta. E aí, o narcisista também ele está sempre o quê? Descontente. Ou é psicopata mesmo, né? Que aí você entra no âmbito da patologia, na psicopatologia. E aí uma hora ele está cansado já, né, tal, com sede, ele se debruça ali no espelho d'água para beber água. E ele
se vê ali refletido no espelho. Encontrei. Encontrei. Nossa, é tudo. E aí ele fica desesperado e ele não quer perder aquilo que ele encontrou. Então ele vai tentar abraçar a imagem dele no espelho d'água, ele cai e morre afogado em si mesmo. Quando a gente fala assim, o fulano está ensimesmado, é um narciso ali, né? E aí essa história a maioria das pessoas conhece. Tem uma parte do mito que se desconhece. É uma parte que o grego estava tentando explicar o fenômeno do eco. Quando a gente grita, né, no desfiladeiro e a sua voz é repetida ali. Que é a história da Eco. É uma ninfa muito bonita, contadora de histórias. E aí o Zeus, né, que é o deus dos deuses lá, né, o poderosão, ele sempre tem as tramóias dele, porque ele é um deus fecundador, então ele é um deus pulador de cerca. Aí ele engana a esposa. Então ele pega uma vez a Eco e fala assim, Eco, vem cá, contar umas historinhas aqui para minha esposa, para Hera, né, a esposa dos Zeus, e eu preciso dar uma saidinha, tudo bem? E ela inocente fica ali conversando e tal, e ele, se pirulita. Quando a Hera se dá conta que ela tá ali, ela fala, cadê os Zeus? Você tá me enganando aqui, então eu vou te lançar uma maldição. Você, contadora de histórias, você não vai poder mais, você agora só vai poder repetir a última palavra do que o outro disser. E manda ela embora do Olimpo. Quando ela desce, ela fala, e agora? Eu vou viver como? Eu sou uma contadora de histórias, não pode, tá amaldiçoada. Aí ela olha, a primeira pessoa que ela encontra, quem que é? Narcisão. E Narcisão tá ali, né? Não quer saber de nada, tá ele lá no espelho d'água. E ela fica encantada com ele, porque ele é belíssimo, ela se apaixona. E ela fica ali, contemplando ele, com os olhinhos assim. E ela quer chegar, mas ela não pode, ela tá amaldiçoada. E aí ele cai, morre afogado e tal, ela fica ali parada, desesperada. Quando ela percebe que ela tá ali vidrada nele, né? Ela olha para si mesma e ela tá seca. Ela morre, ela vira uma estátua de pedra. E aí você fala, caramba, que tristeza. Por que você quer falar desse mito triste para falar de individuação? Porque um ego ali, representado pelo Narciso, que só tem olhos para si mesmo. Mas o outro oposto, na enantiodromia, está falando de alguém que não tem olhos para si, só para o outro. Só para o outro. E aí você fala assim, de vez em quando eu preciso ser eco do outro. No consultório, nós somos como terapeutas eco ali num determinado momento do paciente. Mas, às vezes a gente precisa beber na fonte sim do Narciso, mas com equilíbrio. Então a individuação seria poder transitar entre esses dois polos, né, integrando isso, sabendo quem eu sou, sabendo, né, eu sempre faço são 4 perguntinhas legais que eu faço no consultório quando a pessoa chega lá. Quem eu sou? Você sabe quais são seus valores, suas premissas, aquilo que corre na sua veia? Se você minimamente consegue responder isso, você sabe a segunda pergunta, que é para onde você vai? Qual é o seu propósito? O que você veio aqui realizar? Você quer passar incólume? Tudo bem. Ou você quer deixar um legado? Você quer construir algo? Quer que as pessoas lembrem de você? Quando me perguntam isso, eu falo isso para o paciente fala, e você, Ale? Eu falo, olha, eu fico feliz, já estou muito bem, né? Se alguém chegar para mim e falar assim, eu passei naquele barbudo xarope lá e mudou alguma coisa na minha vida. Ótimo. Porque não sou eu pelo menos ofereci algo ali de relevância. Então, para mim, a individuação está ligada a isso, né? E não estou falando que é só um, tá? Que hoje fala-se muito de propósito, e fala assim, isso é bobeira, né? Isso é coisa de guru. Não, estou falando de vários propósitos, de coisas que a gente queira realizar. E do propósito individual, né? Não é do propósito da sociedade, que é o que a sociedade quer que eu faça, que eu tenha como propósito, é o meu. Meu mesmo, né? E aí que tá a chave, porque se eu tenho algo que eu quero realizar, que aí seria a segunda pergunta, a terceira eu vou responder com quem, porque a jornada ela vai ser compartilhada, e aí a quarta pergunta é como eu vou fazer isso. E a individuação para o Jung, quando eu saco e falo, é isso que eu quero fazer, ela tem o seu bem individual e ela vai fazer um bem para o coletivo. Então a individuação é sempre do indivíduo, depois ela vai provocar uma inspiração no coletivo. O amar o próximo como a ti mesmo. Porque aí cabem os dois. Cabe. E aí o que é legal? Quando eu vou trazer esse elemento que de fato está aqui pedindo passagem, isso vai ter algo no coletivo. Eu vou inspirar, mas eu estou inteiro primeiro. Se a gente pensar nessas figuras que fizeram diferença, ninguém foi lá fazer um movimento coletivo para melhorar as coisas. Não, eu estou inteiro primeiro,
O Jung fala isso, né? Depois eu inspiro o coletivo. Até para ter o que oferecer, né? Pois é. Então, se você pensar, sei lá, as grandes figuras, né? O Cristo, o Buda, né? Essas figuras, o Gandhi, como é que ele... Que Cristo passou muitos anos nessa autoconstrução, né? Exato. Antes de fazer o que ele te propôs. Puxa, aliás, eu vou fazer uma propaganda bem legal aqui que as pessoas vão adorar. Tem uma série chamada The Chosen, Os Escolhidos. Agora, se não me engano, tá na TV paga, canal Universal, uma coisa assim. Mas é um aplicativo que você baixa no celular. É uma série toda que foi feita com uma plataforma de crowdfunding, né? Ou seja, foi arrecadado dinheiro. E é um curador que ele faz a história do Cristo através do olhar dos apóstolos. Não tem nada de religioso, é uma pesquisa, uma curadoria maravilhosa fazendo esse olhar da individuação do Cristo através dos apóstolos. E é maravilhoso, porque o processo de individuação do Cristo é o que o Jung fala que seria o processo mais incrível, né? Lógico, a gente tem o Buda também, né? Tem essas figuras também que a gente vai falando, né, aqui, como o próprio... O Dalai Lama, bacana, o Gandhi, como que o Gandhi parou a guerra, né, contra a Inglaterra lá, fez uma greve de fome. Então esses caras estavam inteiros para depois poder inspirar o coletivo, né? Então olha só que bonito a individuação. Quando eu saco, o que eu vim fazer aqui? Né? Falei assim, opa, pera lá, né? Só que toda a jornada do herói, que aí eu ia falar do Campbell, né? Você vai me cortando aí, Céu, tá? O Joseph Campbell, né, que é um mitólogo, ele foi beber na fonte do Jung para explicar sobre o que ele chama de monomito, que todas as culturas vão aparecer a mesma história mitológica com figuras diferentes, né? E ele fala uma frase que eu amo, que ele fala que, né, o privilégio de toda uma vida é ser aquele que nascemos para ser. Seria você, segundo Jung, realizar a sua individuação. Só que o que acontece é o seguinte, ó, eu nasci para ser flor de cerejeira. Ah, que lindo, a flor é maravilhosa e tal, não sei o que lá. Só que só dá flor uma vez por ano. Tudo bem? Você topa? Ah, não, mas eu quero dar flor todo ano. Então, você não está indo na sua individuação. Ah, mas eu queria tanto. Puxa, mas respeite o que você é, né? Aí eu quero ser carvalho. Ah, eu sou flor de cerejeira na minha individuação, mas eu quero ser carvalho. Carvalho é legal? Legal, é forte. Se tem, por exemplo, né, uma tempestade e tal, é a que fica lá em pé o carvalho. Mas se tem um incêndio, é a primeira que queima. Você tem que saber as coisas, né? Só que a gente fica batendo, lutando, querendo ser outra coisa. Quando a gente encaixa e fala, tá bom, é isso. Geralmente vem depois de muito sofrimento. Sofrimento ainda é a grande mola propulsora, né, do ser humano. Tem um querido lá da Unifesp, Dr. Roberto Cardoso, que é o papa da meditação aqui, não só no Brasil, e é um querido, ninguém sabe dele, e eu gosto disso, sabe? É maravilhoso. E ele fala isso, né? Ele fala, nossa, o sofrimento ainda é a grande mola propulsora de desenvolvimento do ser humano. Então a gente vai tentando encaixar, mas a individuação ela já está acontecendo. Você está tomando uns toquezinhos do inconsciente. É que a gente tem essa teimosia de falar, não, deixa isso aí aqui, eu fazer isso. E essa é a recusa mesmo que o herói faz, né? Quando o Campbell vai ser o consultor do George Lucas para a trilogia do Star Wars, ele vai trazer essa jornada do herói e vai trazer esse arquétipo do herói que todos nós vamos vivenciar, né? O Siegfried é exatamente o herói, né, que vai fazer o impossível. Só que o herói precisa ser uma fonte de inspiração e não de identificação, porque o herói morre no final, né? O Homem de Ferro morre no final. Meu filho fala, ô pai, o Homem de Ferro vai ter um filme agora que ele vai voltar, né? Porque não quer, né? Que morra, né? Muito legal, né? Tem que continuar vivo. E todos nós estamos sendo testados na nossa jornada do herói. Mas a primeira coisa que acontece, quem gosta, né, de Star Wars, o Luke Skywalker tá lá, ele tá quietinho no mundo dele. Aí vem lá, né, o mentor e fala assim, você vai ser o próximo Jedi. Eu? Ah, não, deixa isso pra lá. E a gente tem a recusa do chamado. Depois a gente tem ali o mentor que fala, não, você tem sim, vai se inspirar. Aí a gente tem a jornada da baleia. Aí todo mundo precisa lembrar de Jonas e a baleia, né? Porque a gente fala, essa é uma historinha de bobeira. Todo mundo conhece? Posso contar? Pode, vontade, claro.
o mito, né, de Jonas e a baleia, que é um mito vivo judaico-cristão, tá aqui pra gente. É alguém que recebe lá uma tarefa e que foge, acha que fugindo vai conseguir escapar. Amigão, não vai não. Jonas recebe então, né, Deus chega para ele e fala, ó, você vai pregar lá em meu nome, lá na cidade de Nínive. Aí Jonas fala, eu? Na cidade onde todo mundo é apedrejado? Você tá louco? Eu falo, Jonas, você não pode negar. É um pedido de Deus. E Jonas, ó, se pirulita e aí se esconde no barco, né? E aí as pessoas começam a ver que catástrofes estão acontecendo, porque alguém desobedeceu a ordem do Senhor. Aí, nossa, Alex, você é religioso? Não. Deus é a figura do selfie, que é o regente da orquestra. O que tá falando? Toca lá o violino. Ah, não, quero tocar o boé. Porra, mas você é ótimo violinista. Não, quero tocar o boé. Aí vai lá, se esconde igual o Jonas. Aí os caras descobrem que ele tá lá, que alguém tinha desobedecido uma ordem do Senhor. Pega, joga Jonas lá do barco e aí para, tudo fica calmo. Aí vem um monstro mitológico, que a gente acha que é uma baleia, né? Engole lá o Jonas. E aí você vai lá no Star Wars, tem uma cena que o Luke tá no compactador de lixo, sendo espremido assim, é o ventre da baleia. Que aí ele fica assim, caramba, e se eu tivesse feito o que eu precisava ter feito? É a individuação acontecendo, é nessa hora. Aí nessa hora o Luke lembra lá da força, aí ele consegue sair, aí Jonas fala, putz, e se eu tivesse feito? Aí a baleia cospe ele cai aonde? Cai lá na cidade de Nínive, onde ele tinha que fazer o que precisava fazer. E trazendo isso para o nosso dia a dia, a gente tende a fazer essas fugas, né? Às vezes fuga para bebida, fuga para drogas, fuga de escolha de profissão, escolha de relacionamento, né? Isso está presente, né? Se a gente olhar um pouquinho para a nossa história, né? O quanto a gente não faz isso. Olha que legal isso você contou sobre ir para o álcool, drogas, né? O Jung, ele tem uma contribuição na criação dos AAs no mundo. O Jung atendia um paciente chamado Roland H. lá, H, né, abreviado, e que esse cara, ele veio da América, estava se tratando com Jung, e o Jung falava para ele assim, as pessoas paravam a vida, né, iam para a Suíça, ficavam hospedadas ali ao entorno do consultório do Jung e esperavam ali o tratamento com ele. E ele estava ficando mal, não conseguia parar de beber. Aí o Jung falou para ele assim, o seguinte, ó, a pessoa que busca o álcool, ela está buscando uma experiência transcendental, uma experiência muito potente. E ele fala assim, volta para a América e acha alguma coisa muito grandiosa que você precisa realizar. Aí o cara volta para a América, eles continuam se correspondendo por carta e o cara responde e fala assim, ó, eu não tô bem, não tô conseguindo parar de beber. Aí o Jung fala para ele assim o seguinte, a palavra álcool em latim tem uma grafia que se escreve spiritum. E Deus também tem uma grafia que se escreve espírito em latim. A sua luta é do espírito contra spiritum. Você precisa de algo que seja maior do que a força do álcool. Porque você está buscando algo maior, mas você vai precisar realizar isso de outra maneira. Aí ele encontra com o Bill... Algo maior que não vai te engolir, né? Que não vai te engolir, Mas você vê, ele de alguma maneira foi buscar, porque a experiência, né, do consumo de qualquer substância, ela te dá grandiosidade, mas é que é uma pequena grandiosidade que traz, né, um prejuízo, né, desastroso. E aí esse cara encontra com o Bill, que é o cara que também estava ali, né, já buscando, né, resolver o alcoolismo. Inclusive no site do AA tem a carta que o Bill escreve para o Jung agradecendo, dizendo que a participação dele foi fundamental. Por que eles fazem? Lá nos 12 passos, um deles é acreditar em Deus, em algo maior do que a potência que o álcool tinha na vida deles. E aí esses caras, eles responderam à individuação deles. Ou seja, eles se tornaram quem? Precursores de algo que está ajudando gente até hoje. Olha isso que incrível. Então você percebe que a individuação está ligada não a esforço, mas à consciência do que está acontecendo conosco. Só que a jornada é de cada um. Então assim, se eu almejo assim, eu quero ter o que aquele cara tem. Não. Né? O que você pode ter, como eu brinco, nem todo mundo vai ter casa em Mônaco. Isso não é budista. Né? Assim, qual é a sua jornada? Talvez a de algumas pessoas vá ser mesmo, sei lá, mais rico que o Bill Gates. E tudo bem.
tá tudo certo. Agora, outros não. Nem todo mundo tem que ser milionário, né? Exato, porque a questão é a individuação. O que a sua individuação preconiza, né? Então, assim, essa é a grande sacada, é a chave, é falar assim, pera lá, quem eu sou? Para onde que eu vou? Ah, olha só essas coisas que eu tenho facilidade aqui, tenho abertura nisso. E aí você vai vendo onde é fluido, né? Mas para isso a gente precisa, né, também olhar um conceito junguiano, que é o conceito dos complexos. Quando o Jung fala complexo, não é igual ao senso comum que a gente fala, fulano é complexado. Complexo vem do latim, que quer dizer amarrado junto, a palavra. Então é um nó de energia psíquica que toma a minha consciência de assalto e eu já não respondo por mim, eu respondo por esse estímulo. E aí quando eu começo a perceber meus complexos, aquela história, né? Todo final do mês... O que a neurociência utiliza hoje é o sequestro da amígdala, né? Isso, e é perfeito. Eu fico sequestrado por esses conteúdos e eu não consigo mais raciocinar. E olha que legal, né? Até me arrepio, ó. No curso que eu tive lá de extensão de Jung da Unifesp, a última aula que a gente tinha, que fechava, né, o curso, era sobre neurociências e Jung. Porque o que o Jung fala lá atrás é atestado hoje pelas neurociências. O complexo é um sequestro da amígdala. Por quê? Porque é dopaminérgico. Então você fica cheio ali de dopamina e você não consegue mais responder por si. Então olha que legal, o complexo é exatamente isso. Foi maravilhoso você ter trazido essa conexão, porque as pessoas entendem, né? Porque às vezes fala assim, fulano tá com complexo materno lá. Por que materno? Porque eu tenho uma dimensão de cuidar de todo mundo, aí eu paro de cuidar de mim mesmo. Então minha amígdala me sequestrou. Então, olha só que legal. E aí quando eu saco essas coisas, eu começo a agir em cima disso, né? O Jung fala que o nosso processo ele é psicagógico. Parece um palavrão, mas é que assim, primeiro é psicológico que eu descubro, depois é pedagógico, que eu vou fazer algo em cima daquilo. Não adianta, né? O Jung tem uma frase legal que ele fala assim, ninguém se ilumina apenas por imaginar figuras de luz, né? Mas é por jogar ali, né, conteúdo na sua sombra, luz na sombra. Fala assim, eu sou um canalha, eu sou safado, sim, eu uso, né, dos meus poderes para obter vantagens. Aí eu falo, caramba, né, tudo isso sou eu, não é outro. Sou eu. Né? Então acho que isso é muito interessante. A gente começa. E se eu vejo no outro é porque tem alguma construção dentro. Eu não consigo ver o que não tem. Quando você olha, o Jung fala, incomodou no outro, opa, negão, é teu. Vai teu. Lá, vai olhar que aquilo é teu também. Então só é sofrido, dói. Mas é isso que faz a individuação acontecer. Então não tem mágica, Céu. Precisa ir todo dia lá, por isso que a gente faz terapia, né? Assim, né? Olha só que difícil que é fazer terapia. Toda semana eu falo das mesmas coisas e tudo bem. Esse é o processo. Tem gente que está há anos lá comigo e que está falando das mesmas coisas. Isso é um demérito? Não, está lá, está falando. É isso. Então a busca da individuação também, a gente pode olhar falando para as pessoas, como é que eu sei que a individuação está batendo na minha porta? Aí o Jung fala das sincronicidades. Ou seja, são eventos que eles não têm causa comum, né? Pelo menos não parecem no primeiro momento, então eles são acausais, mas eles trazem para a gente algumas questões. E aí olha só que interessante, né? Eu comentei aqui nos bastidores com você que eu de alguma maneira consegui ali em 2012 fazer um pouco disso que você faz hoje aqui no Divancast. Por qual razão eu estou vindo hoje aqui? Qual é a sincronicidade disso na minha vida? Opa, pera lá, tem algo que eu ainda tenho que realizar nesse sentido. E aí você me traz essa conexão de sincronicidade, de falar, isso não está morto dentro de você, Ale, vai lá, vai fazer, vai falar. Porque a gente tem uma tendência de se isolar. Eu passei por um problema, eu não quero mais aquilo. Para ir para a zona de conforto, né? Zona de conforto. Então olha só que bacana, aí a sincronicidade é um movimento que começa a acontecer e você fala, caramba, essa pessoa me ligou, por qual razão? Vai lá, vai fazer aquilo lá que o seu chamado tá ali te dizendo, não nega o chamado mais. E não tem a ver com o outro, né? É comigo. Não, é com a gente, não tem a ver com o outro. A gente vai aproveitando. Eu queria contar de um paciente que ele é uma história de sincronicidade, inclusive ele está agora fazendo terapia novamente, o segundo ciclo, e ele autorizou, porque a gente usava o material dele nas aulas lá na Unifesp, né? E super querida, a história dele é maravilhosa. Ele veio para o consultório com uma questão com o pai alcoólatra, estava com um problema seríssimo, né?
E aí ele falou assim, meu, não tô bem, não me encontro na profissão, preciso resolver minhas coisas e tal. Aí começa a fazer o processo, a gente começa a encaminhar as questões do pai, ele consegue internar o pai numa clínica, salvou o pai, que o pai de fato tá bem, né? Até hoje tá muito bem. E aí ele fala, puxa, eu queria ir embora do Brasil. Não é meu lugar aqui, ele já tinha morado na Austrália, ele queria muito, né, já fazer a vida dele em outro lugar. E ele fala, bom, o que eu faço? Aí nesse momento que ele está na terapia, ele é mandado embora. Trabalhava numa super multinacional, tinha grana, estabilidade, ele vem desesperado, putz, meu Deus, não sei o que eu faço. Então eu falei, ó, você não quer ir embora? Será que isso não é uma sincronicidade? Agora você não tem nada a perder. Mas como que eu vou viver? Eu falei, ué, você não sabe dar aula de inglês? Começa a dar aula de inglês para sobreviver e tal, não sei o que. Decide fazer uma aplicação para Nova Zelândia. Vou aplicar lá para uma prova, para uma universidade, quero estudar lá, vou para lá e tal, não sei o que lá. Aí ele, mas como que eu vou fazer isso e tal, e dando aula de inglês. Um dia ele vai dar aula de inglês na Zona Norte, na Casa Verde, ele é de Santo André, então eu não conhecia lá. Aí ele saiu e falou que o cara era um chato, que ele atendeu lá naquele dia, lá na aula e tal, veio o pé da vida, tava saindo, tomou uma baita de uma chuva e tava irritado, não sei o que. Aí para no ônibus, no ponto de ônibus tem uma menina ali. Ele começa a olhar a menina e fala, nossa, que vontade de conversar com ela, né? Sei lá, de puxar papo aqui, acho que eu tô nervoso e tal. Aí ele fica, imagina, para com isso, nada a ver. São as vozinhas. Ó, o Siegfried falando nele aqui, ó. Aí ele pega e fala, oi, tudo bem e tal? Aqui passou o ônibus para Santana? Juro, se você estiver assistindo, depois ele escreve aqui e atesta o testemunho, tá? A menina fala assim, sim, eu tô esperando o ônibus também indo para o metrô. Ele, que eu não conheço nada aqui e tal, e se afastou. E ainda vontade de falar com ela, Aí ele fala, não, sabe o que é? Eu sou professor de inglês, dei aula agora aqui e tal, não sei o quê. Mas na verdade eu acho que eu vou para Nova Zelândia. A menina vira para ele e fala assim, nossa, acabei de fazer uma despedida dos amigos que eu tô indo embora para Nova Zelândia. Olha. E aí ele vira com a história e falava, ele me xingava, pô, esse negócio de sincronicidade, que eu sei o que. Eu falei, mas olha isso. Aí ele pega, chega no metrô Santana, na época era a última estação ainda, não tinha Tucuruvi ainda. Então quando você entra no metrô, o metrô ele fecha, depois ele abre de novo para quem ainda está ali na plataforma entrar. E ele falou que eles desceram, ele tinha muita vontade de sentar e conversar com a menina, ele não conversou, a menina passou para trás, ele não tinha bilhete único, ele ficou procurando dinheiro, irritado. Ó, as coisas que estão acontecendo quando a gente não está consciente. Aí ele falou que entrou no metrô, perdeu a menina de vista. Aí o metrô entrou lá e tal, abriu, tocou, fechou a porta e teve essa segunda chamada. Quando ele olha, a menina tá sentada lá. Aí ele pega aí e fala, agora eu vou falar com ela. Aí ele fala, me deu o caminho das pedras, como é que você fez? Aí ela pega, fala pra ele que foi em feiras, viu isso e aquilo e tal, e ele começou a ver todo o processo. Aí ele tava dando aula de inglês na outra semana, no Shopping Morumbi aqui, e aí tava dando aula nesses quiosquinhos assim que tem e tal, não sei o que, bateu uma ventania, veio correndo um cara pro lado dele com um blusão da universidade que ele ia aplicar pro ele me xingava toda hora. Eu aguento mais sincronicidade. Final da história. Essa coisa de aplicar para Nova Zelândia acabou não dando certo, mas eles perceberam, ele e a esposa, que a esposa tem cidadania italiana, que tinha um caminho para a Europa. E eles começaram a aplicar e tal, e eles foram embora para Portugal. E ficaram 6 anos, se não me engano, lá em Portugal. A mudança, a revolução foi a interna, né? De se permitir, de ousar, de ultrapassar alguns limites. E aí foi muito legal, né? E assim, um super querido e tal. E aí agora, eles saíram de Portugal, voltaram aqui, e aí ele voltou a fazer o processo agora de terapia comigo, porque ele está num outro momento e a gente está olhando as sincronicidades, as coisas acontecendo e tal. Olha que riqueza isso. Diante de uma história dessa, tem como falar que não existe, né? Individuação, sincronicidade. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. E você trouxe, dentro desse exemplo que você deu aí, Alexandre, 2 coisas que eu acho bem bacanas, né? A primeira é, às vezes a gente fica bitolado, tem que ser assim, então tem que ser Nova Zelândia, tem que ser Nova Zelândia, e só serve se for Nova Zelândia. E às vezes, não, a Nova Zelândia é só
um evento ou um ponto para eu mirar, para eu sair do lugar. Exato. Às vezes eu preciso sair do lugar. Para acreditar, né? Porque assim, acho que a questão de individuar-se, né? De novo, que é uma meta. Eu acho que ela é só o ponto de partida para a gente falar, eu posso, eu quero, né? E o que eu quero de fato, né? Porque às vezes, se me perguntarem hoje, Ale, você quer uma casa em Mônaco? Não quero, eu não quero. Mas se você quiser, ok. Agora, se está lá na sua jornada, vai, faça. Então, essa coisa de, né, mobilizar a gente, isso é maravilhoso. Maravilhoso. Agora, lógico, todo mundo tem que ter um plano B, né? De trazer isso. E, de novo, isso precisa estar alicerçado individualmente e fazer sentido no coletivo. Senão, é só um plano de poder. Aí não tem sentido, aí não anda, aí não caminha. Então, nossa, essas histórias, né, que a gente escuta, e eu acho que a sincronicidade, né, falando da minha individuação, é poder trazer um pouquinho do que a gente escuta, né, Céu, entre quatro paredes, e que mostrar para as pessoas, assim, olha que riqueza que a gente tem. Mas não adianta, né, eu falar, a pessoa vai ter que viver, porque a individuação é do indivíduo. Né? Então, e aí a iluminação ela é, né, individual, né? Ou seja, a conscientização, a tomada de consciência, e a alienação em massa. Esse aqui é o perigo, né? Que está no polo totalmente oposto da individuação, né? Totalmente oposto. E aí é interessante porque o que eu gosto, né? Quando o paciente fala assim, ai meu Deus, eu tô nadando contra a maré, tá todo mundo indo pro lado e eu indo pro outro. Eu falo, ótimo. Tá no caminho certo. Ah, mas você é apedrejado. Vai, negão, vai, mas vai, porque é isso. A individuação, ela é tua, é a tua jornada. Ninguém vai poder fazer ela por você. E também, ou eu vou ser apedrejado pelo outro, né? Mas se eu não fizer isso, eu vou ser apedrejado por mim mesmo, né? Opa! E a gente estava, né, comentando, né, aqui nos bastidores sobre pessoas que sofrem acidentes. Né? Tem uma paciente que também, ela já faz um tempo que ela... Você lembrou, né? Não precisa. Não, é que... não vamos. Até porque é muito. A gente não tem autorização para falar. No microfone, mas você lembra daquela história, né? Ah, não, aquela história não sai da minha mente. Não tem autorização, não pode falar. Sim, né? sim. Você me falando agora me lembrou, mas eu estava pensando em outra coisa que depois eu vou puxar com vocês aí. De acidentes, exatamente. Então, eu tenho uma paciente que ela autoriza, né, falar. Ela teve uma questão super séria, que ela estava saindo do carro, estava com um salto agulha e ela torceu o pé e ela esmigalhou o tornozelo e teve que fazer algumas cirurgias. E ela foi obrigada a ficar sob os cuidados da mãe, que ela tinha uma questão, que ela precisava integrar essa questão com a mãe. Então, assim, os acidentes também para o Jung não são acasos. As doenças não são acasos. A nossa psique está aqui, ó. Tá gritando, tá gritando. Né? Cara, tem uma frase que faz parte do contexto judaico-cristão, né? Mas acho que cada um usa um termo. Para um é Deus, para um é uma energia, independente disso. Mas tem uma sabedoria brutal, que é aquela questão, né? Do ponto de vista judaico-cristão, a entidade de Deus, aquela frase é Deus escreve certo por linhas tortas. Ali você pode interpretar sendo ação do inconsciente, né? Exato. Que aí cai dentro dessa questão. A pessoa foi lá e buscou uma situação que ela queria. Inconscientemente, né? É porque consciente. É isso, o inconsciente ele vai falando de várias maneiras, falando assim, você não quer? Então toma aqui uma neurose, toma aqui uma depressão, toma um acidente de carro, toma um assalto, toma... Aí você fala, nossa, mas tem esse poder? Tem, porque a gente está falando do inconsciente, que é tudo, né? Ou como Jung mesmo dizia, que é Deus, né? Só que não de maneira místico-religiosa, ele está falando de maneira simbólica, né? Então essa ideia da individuação de ser aquele que nascemos para ser, né? como uma meta, mas é um símbolo muito forte. O Jung fala na autobiografia dele, né, que é o Memórias, Sonhos, Reflexões, ele fala que a vida dele é a vida de um inconsciente que se realizou. Ou seja, ele escutou, ele falou, é isso aqui que eu tenho que fazer? Beleza. Puta, vai dar trabalho, hein? Vai, mas olha só o que o ser humano é capaz de fazer de realizações, né? E, de novo, que tem uma serventia para o coletivo. Né? Não adianta ir lá e fazer, né, o Taj Mahal. Aliás, uma coisa muito interessante sobre o Taj Mahal. Você sabia que tem um palácio negro? O Taj Mahal é fruto de uma enantiodromia.
Era um cara que, apaixonado, mas no sentido patológico, quis construir aquela coisa linda, divina, branca e tal, para o amor. Mas aquilo lá também era uma prisão. E ele foi interditado pelos filhos porque ele estava construindo um palácio igual negro. Nós não vivemos aqui sem as polaridades, né? O mundo, isso é uma lei hermética, né? Que tudo no mundo tem as duas polaridades. Tem o masculino, tem o feminino. A gente não pode escapar da lei das polaridades. Então ele fez só de um lado, ó, ficou enantiodrômico, e aí construiu aquilo lá e tal, só que construiu a que custo? Quantos empregados lá que morreram por aquilo e tal, só para satisfazer um desejo, e aí ele estava começando a construir um palácio negro e ele foi interditado pelos filhos, o dono do palácio Taj Mahal. Todo mundo vai lá e fala, é uma ode ao amor, mas e o outro polo? Olha lá, vai lá olhar sua sombra lá, como é que é. E é isso que o Jung preconiza. Então você tem que olhar a sombra, que é o trabalho mais difícil que a gente faz. Né? Então, olha só esse tema maravilhoso. É o trabalho mais difícil, mas acho que é o que mais engrandece também, né? Porque quando você é um se despir para você mesmo, né? Exato. Só que é difícil quando você começa a olhar o quê? Suas deformidades, suas mazelas, e você fala, caramba. A gente é muito menos do que idealiza que somos, né? Porque a gente é só persona, né? Então, assim, a rede social traz essa sensação de que não, é tudo bonito. Então, não, a gente precisa olhar para o lado feio também. Enquanto a gente está aqui, né, tem coisas ruins que estão acontecendo. Então, a gente precisa dar conta disso. E é real. Só Manda bala. Não, fazendo um gancho, porque assim, tem muitos conceitos hoje em dia que para quem fez psicologia, já tinha esse conceito, tem um outro nome, e aí hoje é utilizado para 12 sessões, resolver algumas coisas, né? Mas, por exemplo, isso que você está falando de sincronicidade é que hoje se chama de lei da atração, né? Não é? Exato. Só para trazer um nome que algumas pessoas já devem conhecer hoje. É Exato. A sincronicidade do Jung, né? A gente vai olhando. Existem alguns experimentos, tem um que chama gaiola de Faraday, que eles vão tentando fazer experimentos com animais e os estímulos que esses animais recebem. E aí tem uma experiência muito legal de macacos que estavam sob um guarda-chuva só de pesquisa, e eles estavam sob cuidados de pesquisadores em países diferentes. E eles privavam os grupos dos animais de receberem alimentação e iam monitorando os sinais. Do outro lado do planeta, aquele outro grupo começava a sentir fome, sendo alimentados. Então, eles falavam ali, segundo essas experiências, que as energias, entre aspas, elas se comunicavam de maneira inconsciente, só tendo apenas um mesmo condutor, que seria o projeto em si. Então tem várias pesquisas interessantes que são apontadas nesse sentido, de pessoas que estavam lá dentro da gaiola de Faraday lá e recebiam a energia elétrica ou não recebiam o estímulo. É muito legal. Então a neurociência está tentando de alguma maneira conectar isso, e hoje a física quântica tenta trazer um pouco, né, dessa. Eu não sou estudioso desse nicho da física quântica, mas eles vão tentar trazer que essa mesma disposição que o Jung falava sobre a sincronicidade, ela também é atuante nos campos quânticos, né? Quando você tem lá o bóson de Higgs, né, que é a menor partícula que se conseguiu subdividir do átomo, até o cara lá, o pesquisador, ele fala uma gíria, um palavrão lá, que ele fala, tipo, goddamn particle, né? Ou seja, que raio de partícula de Deus, e ficou como uma partícula de Deus. Ou seja, nesse momento, o humano, com a razão, não consegue mais ir além se ele não estiver contemplando esse outro polo oposto, que é do sagrado, né, dessas experiências, né, que vão além do que se conhece cognitivamente. Isso não quer dizer que vamos ficar irracionais. Não, a gente está tentando explicar esses fenômenos de maneira empírica. E aí tudo isso vai se ligando à sincronicidade, que são coisas que você fala, não é acaso. Isso aconteceu o que precisava acontecer. Só que a gente não percebe esse movimento. Aí você fala assim, vamos lá em alguma coisa bem concreta. O tsunami que aconteceu há 12, 13 anos, né, lá na Ásia e tal, acho que é mais ou menos isso. É isso, 2010, né? Os animais migraram muito tempo antes. O que eles perceberam? O movimento do planeta.
Ah, mas a gente se ferrou sim. Tem um vídeo que tá no YouTube, inclusive, né, aberto, da barreira que tinha, acho que em Fukushima, se não me engano, que eles tinham lá uma barreira gigantesca de pedra. As pessoas estão andando, circulando mercadorias, o cara tirando foto. E o que aconteceu lá, né, na Ásia, a primeira onda, a barreira segurou. Só que veio uma segunda que se somou e devastou tudo. Ou seja, foi um excesso de racionalismo e de confiança do ser humano, que não notou a sincronicidade. Você fala, peraí, todos os animais estão migrando e eu vou ficar aqui? Então olha só, né? Tudo isso que está acontecendo, que a gente perdeu o quê? Autopercepção, percepção inconsciente, que a gente está preocupado nessa, ganhar dinheiro, levantar, pagar conta e tal. Preciso chegar ali, né? E chegar ali aonde, né? Essa que é a grande questão. A sua individuação contempla isso. Eu tenho pacientes que trabalham lá 15, 16 horas por dia, mas eles falam, eu sei o que eu quero. Beleza, vai lá. Agora o outro fala assim, não, eu estou me acabando com depressão. Então, vamos rever isso. E tudo bem. O corpo fala, né? O corpo fala. Manda sinais, né? Pois é. E aí, para quem também quiser, os sonhos também falam, né? No outro... Os sonhos, vamos lá no nosso episódio sobre os sonhos. Os sonhos estão gritando, falando, tá aqui, ó. É autoobservação. Pois é. Autoconsciência, né? E uma autopercepção. crítica para não ter aquele delírio da razão, né? Claro, exato. Delírio da razão. Né? E, por exemplo, né, a gente viu muito se falou hoje sobre a ciência. A ciência tem uma premissa, ser refutada. O tempo todo. O tempo todo. Senão não é ciência. Senão não é ciência não é dogma. Né? Então o que a gente está aqui? Construindo conhecimento. Eu não sou o dono da verdade. Né? Eu quero aqui tentar trazer conexões. E essa consciência disso também faz diferença, não faz? Exato. De falar assim, ó, não sei, isso é bom? Pode ser bom para mim, para você não? Tudo bem, o que é bom para você? Né? Eu tenho pacientes, por exemplo, lá no consultório, evangélicos, ateístas, gnósticos, agnósticos, e tudo bem. Né? Para quem é, por exemplo, né, devoto de alguma religião, por exemplo, de matriz africana, eu vou falar de uma personalidade, eu falo assim, opa, ó, você tá belicosa igual o Yansan, hein? Olha lá. Né? Mas eu estou falando da personalidade, não estou falando do lado religioso. Agora, se alguém vem e fala assim, nossa, eu sou católico e tal, não sei o quê, olha a Nossa Senhora aqui, né, abraçando esse lugar todo da tua vida da maternidade. Tá aí, arquétipo da grande mãe. Isso é respeito, né? Claro, claro. E você vê muito acontecendo assim, quando eu não estou inteira, quando eu não estou nessa individuação, ou pelo menos a caminho dela, Na trilha, né? Na trilha. Eu também não consigo ser com o outro. Exato. Porque quando eu não respeito as minhas partes, a minha sombra, o meu ânimo, enfim, essas minhas integrações, eu comigo mesma, eu também tenho dificuldade em fazer isso com o outro. Porque aí eu não enxergo o outro, aí eu começo a usar o outro ao meu bel prazer, né? Então assim, não, eu tenho que fazer isso aqui, minha jornada é essa, você tem certeza? E aí o que acontece, por exemplo, nos casais, que a gente vê as manipulações, a busca do poder dentro das relações, né, que deveriam ali de fato ser relações complementares. Então você começa a manipular. Então é isso. Aí a sombra, aí atua via sombra. Né? Tem um exemplo legal que eu trago do Michael Jackson. Michael Jackson é um exemplo clássico de alguém que estava na trilha da individuação, mas não se ligou de algumas coisas e deixou a sombra invadir. Aí a vida foi ativada pela sombra. Por exemplo, né, vamos lá no desenho do Peter Pan. Peter Pan, que é um menino que não quer crescer, o que traz ele para o mundo nosso concreto aqui? A sombra dele. Ou seja, o ouro também está na minha sombra. As coisas ruins que eu identifico lá são as minhas potências que eu posso mudar. E aí, olha que engraçado, vem o Peter Pan aqui, e aí, né, tem lá toda a história, que ele vai passando pelas provações aqui e tal, para ele deixar, então, o adulto vir à tona. O que o Michael Jackson teve como jornada de vida dele? Enquanto criança, a individuação dele não foi respeitada. Ele foi obrigado a trazer o adulto, e o que foi para a sombra, ou seja, ele reprimiu? A criança. A criança. Aí o cara cresce e tal, a individuação dele, tá bom, estava acontecendo, não da maneira como, né, teoricamente deveria, mas começou a entrar no eixo. Sucesso e tal, e ele não olhou para a criança dele. Aí o cara, quando tem muita grana, o
que ele constrói? Um rancho que se chama Terra do Nunca, é a terra do Peter Pan. Aí, quais são as acusações, não estou falando aqui que se ele fez ou não, a acusação que ele sofreu de abusos com crianças. Porque ele foi vivenciar esse aspecto do integrar a criança de uma outra maneira, sombria. E aí o cara sucumbiu, não conseguiu, né, completar de fato ali a individuação dele. O Jung, no final da vida, brincava de pedra. Ele fazia os castelos de pedra. Porque ele falou, eu tenho que me reconectar com esse lugar aqui da minha infância, brincar com a minha criança. Se fala tanto da criança interior, né? O Jung tinha lá os castelos de pedra. Aí o pessoal fala assim, o Jung é louco, psicótico. Mas e quem não faz isso e dá vazão via sombra para isso? Ou agride o próprio filho porque foi agredido? Olha só que importante, a gente precisa olhar para essas coisas. E a individuação está ali. Ela está contemplando. Michael Jackson tinha grana, tinha tudo para fazer as coisas acontecerem, mas não teve essa consciência. Vocês percebem? Olha só que a gente está falando aqui, né? Muito bacana. Muito interessante, bacana, né? Sim, muito bacana. Uma das coisas que o Siegfried fala bastante, e até em alguns episódios aqui dos Divancast, né, é que ele usava outro nome, né, da individualidade, mas eu acho que é exatamente isso que ele tenta dizer, né, Siegfried? De trazer essa mais ou menos, tá? Já. Eu tenho um ponto de vista muito peculiar aí, né, nessa questão. Nos bastidores a gente vai conversando, muitas vezes, se eu estou naquela personagem que você trouxe, né, que eu tô vidrada no outro, talvez eu tenha que passar, esse meu caminho de individuação, eu tenho que passar pelo egoísmo. Como é que é esse caminho, né? Porque eu tenho que sair do outro para vir para mim. Como é que eu faço isso? Então, isso que é importante, a gente, né, falou do mito lá de Narciso, né? De vez em quando é importante ir lá e beber na fonte do Narciso. Ou seja, o ser egoísta, no sentido de se voltar, né, de voltar-se a si mesmo, não é um aspecto ruim para quem está como eco a vida toda do outro. Ou das situações, ou achando que isso é o melhor a se fazer. Eu trabalho pra caramba, faço tudo, mas e você? Então, esse lugar, né, que a gente fala do problema do ego, é o egocentrismo, onde tudo gira em torno de você. Aí não é legal. Mas se eu pego e falo, não, peraí, deixa eu me colocar em primeiro lugar, isso não é um problema. Isso é se fortalecer. E aí algumas pessoas, às vezes, confundem isso, falam assim, você tá egoísta. Aí a pessoa, por exemplo, no casal aparece muito, né? Você só faz suas vontades. Mas pera lá, eu preciso me colocar em primeiro lugar, senão eu não vou ser nem bom para você, né? Então, no trabalho, quantas pessoas, né, que se desgastam, é aquela história, né? Uma vez uma paciente me falou isso, que a mãe dela diz essa frase, que você pode se doar, mas sem se esvaziar. Olha, é lindo isso. Até eu escrevi no Insta, fiz um post sobre isso, porque é isso, a gente às vezes está se doando, mas está se esvaziando. E para mim, não vem nada? Sério? Não. E se eu me esvaziar, vai chegar um momento que eu não vou ter nada para também dar. Não vou dar nada para ninguém, né? E aí o problema é que vai para a enantiodromia. Aí eu me doei, aí daqui a pouco qual é o outro polo? Que eu vou tomar tudo de volta. Tudo. Então a gente está falando o tempo todo do equilíbrio dos opostos, né? A psicologia junguiana é uma psicologia de equilibrar os opostos, de olhar o amor, mas também olhar a vontade, né? De olhar o doce, mas olhar o salgado. Então eu preciso olhar para as polaridades e falar, bom, pera lá, e aí? Que eu vou? Qual é o meu quinhão? O que me cabe aqui? Então é muito importante a gente olhar, por isso, consciência ou autoconsciência. Autoconsciência, né? E autorresponsabilidade. Né? Porque senão o que a gente faz? A culpa é do governo, a culpa é de não sei quem. E sempre você? Do outro, né? Sempre do outro. E você, amigão? E a sua responsabilidade diante de todas essas coisas que estão acontecendo? Senão eu fico brigando com os deuses, né? Eu fico atirando pedra nos deuses. Né? Eu tenho um amigo que fala, ele nervosão, fala assim, se você morasse numa ilha deserta, você ia pegar e jogar pedra no coqueiro, ia brigar com o mar. Fica assim. Só voltando, não sei se você percebe isso, se faz sentido o que eu vou dizer, mas assim, em relações, né, é muito comum que a pessoa que chama o outro de egoísta, normalmente, bom, primeiro tem o sombra, você já passou por isso, né? Tem a sombra, principalmente a sombra que está sendo projetada no outro, colocada no outro, tem que lembrar das palavras aqui.
Mas é muito comum, esse que fica mais queixando do outro ser egoísta é a pessoa mais egoísta da relação, não é? Opa, Tá total. falando besteira aqui? Imagina. É exatamente isso, né? Porque eu tô queixando que você é egoísta porque você não está fazendo o que eu quero que você faça pra mim, né? Exato, exato. É claro que assim, também a gente não pode esquecer que o relacionamento, ele tem um cunho utilitarista, sim. Né? Eu tô com aquela pessoa porque ela é boa pra mim naqueles aspectos. Sim. Tudo bem, mas precisa ter consciência disso. Né? E aí quando eu falo, não, você, né, como você comentou, você tá fazendo tudo o que você quer, ser egoísta. Não, pera lá, você faz também. Então assim, é isso, o Jung fala, o que incomoda nos outros é nosso também. Não tem como escapar. O preconceito é uma questão relacionada a uma identificação projetiva, né? A pessoa que fala, eu sempre gosto de falar sobre isso, assim, você tem preconceito contra homossexuais? E o que tem de homossexual dentro de você que você não reconheceu? Que aquelas pessoas não são os machões, né? Eu sou machão e tal. Que não tá muito bem resolvido aí? O preconceito racial, a gente precisa olhar para essas coisas, mas fazer esse autoexame e falar assim, opa, pera lá, né? O Jung tem um trecho, né, que ele fala que é muito bacana, que ele fala assim, se eu dou uma esmola a um mendigo, isso é o próprio Cristo que eu faço, isso é muito nobre e tal, não sei o quê. Mas e quando eu descubro, né, porventura, que o mendigo, o insolente, aquele que é o caluniador, sou eu mesmo, né, e mora dentro de mim, é esse que eu tenho que dar esmola, que eu tenho que olhar, isso sim é fazer a individuação. Então, para isso a gente precisa reconhecer. Caramba, eu sou filha da puta, hein? Desculpa. Sabe, eu sou filha da mãe. Vai passar. Tem que olhar. Tem que olhar. Tem que olhar. E é isso que é difícil, né? Porque você reconhece e fala, Na verdade, eu acho que a sacada tá exatamente isso, né? Para você que está assistindo o Divancast, olha, essa é pérola, né? É a oportunidade, principalmente nessas relações, né? Incomodou é a nossa grande oportunidade, não de apontar, não de julgar, não de sentenciar, que é o que a gente é perito em fazer, né? Sim. Mas assim, deixa eu olhar para mim. Deixa eu pegar isso daqui, deixa eu trazer para mim. É um exercício que é muito legal, que não é só para pentear o cabelo, mas é parar na frente do espelho e bate um papo lá. Às vezes eu faço no consultório, eu coloco um espelho assim no sofá, falo pro paciente, fala aí. E eu saio assim, meio de canto, falo, conversa aí. Ninguém consegue ficar muito tempo. É insuportável ver a si mesmo. Né? Então, esse é um exercício bem difícil. Falar dos outros é fácil, né? É fácil, assim, né? Fulano, ciclano, analisa todo mundo, né? E tal. Vai lá, vai falar no espelho lá. Meia hora lá. E é um dos motivos que é tão... vou falar complicado, nem sou muito fã dessa palavra, mas assim, é tão complicado a gente passar por processos terapêuticos, Sim. a gente foge, né? Porque é mais confortável, né? Do que olhar para si, se enxergar, ver as sombras, então. Então, só que aí o que vai acontecer são as doenças, as manifestações, né? Até fisiológicas, então não tem como escapar. Sinto muito. Fazendo. Você vai lá na frente e vai tropeçar. A gente cobre o elefante branco com o tapete na sala. Aí você passa todo dia e fala, bom dia. Uma hora você vai tropeçar nele, vai ter que falar disso, né? Então, ou o corpo vai falar, né? Aí o corpo ele vem... Só que quando o corpo fala... Uma das formas de individuação também são as doenças, né? Tem alguns livros legais de pós-jungiano sobre a joia na ferida, a individuação através da doença. Muitas pessoas que eu já acompanhei, inclusive algumas pacientes com câncer de mama, que a individuação aconteceu a partir da doença. Então transformaram as vidas, passaram a ter outras atitudes. Então a doença, quando consegue ser bem integrada, realmente pode ser uma joia. Mas não é um processo fácil, né? Então poderíamos fazer de fato antes, né, de que isso acontecesse. Mas é isso, né? A gente ainda está na escolinha e a gente ainda está no primário, né? Ninguém chegou nem no ginásio ainda. Mas sabe que eu acho que essa pandemia trouxe uma coisa muito boa, que eu acho que assim ampliou essa questão do se olhar, da autoconsciência, gritou mesmo, né? Porque as famílias tiveram algumas questões, as relações, muitas pessoas começaram a questionar trabalhos, enfim.
trouxe umas coisas muito bacanas, né? Que pode possibilitar esse processo aí. Eu sinto que sim, que a pandemia realmente trouxe possibilidades de olhar para a individuação, né? Mas eu sinto que as pessoas ainda não sacaram isso, Céu. Os consultórios aumentaram muito, né? Assim, imagino, né, você, mas não tem horário disponível. Então, realmente a pandemia trouxe, mas eu tenho feito uma crítica, por exemplo, com a questão online. Porque olha só, né? Tudo bem, eu agradeço online, né? Paguei minhas contas. O dono da casa onde eu moro, um dia bateu lá, no meio da pandemia, bateu na minha casa lá. Aí eu falei, ô Mário, tudo bem? Aí ele falou, tá tudo bem? Eu falei, tá, tudo bem, por quê? Aí ele falou, não, é que todo mundo me pediu desconto, ou falou que não vai pagar o aluguel esses meses, e você tá bem? Eu falei, tô trabalhando, por que eu não vou pagar meu aluguel, né? Então eu agradeço ao online por isso, mas terapia é presencial. Pelo seguinte, ó, eu saio uma hora antes para me locomover. São Paulo, né? Pelo menos uma hora antes. Uma hora antes, pelo menos. Aí eu vou pensando nas questões que eu vou levar para terapia, refletindo. Aí eu faço a terapia, produzo aquele material. Depois que eu vou embora, mais uma hora e tal, eu vou refletindo sobre aquilo. Eu ainda faço trabalho corporal no consultório, então mais importante para mim ainda o presencial. Agora, hoje as pessoas fizeram assim. Ai, que bom, começo a fazer terapia. Mas eu coloquei minha terapia no meio de uma reunião, no meio de um apontamento que não sei o que lá, não sei o que lá. Aí a pessoa não desligou, ela não se preparou. Tudo bem, a gente pode até dizer assim, melhor isso do que nada. Tá bom, ok. Mas o processo de individuação não vai acontecer assim. Porque a terapia virou qualquer coisa. Aí você fala assim... Uma reunião a mais, né? Uma reunião a mais. Então tem muitas pessoas que hoje estão prejudicadas, ainda têm medo de sair e tal. Então, beleza. Mas terapia é presencial. A individuação também acontece aqui, na carne e osso. E no setting terapêutico, né? No setting terapêutico. Então, bora lá. Quer fazer individuação? Tem que, ó... O Jung fala isso, né? Ele fala assim que a individuação não é feita na montanha. Ela é feita no vale. Eu vou lá meditar, vou lá com o Dalai Lama e tal. Amigo, você não vai fazer individuação. Você vai ficar lá, né? Aí vira impostor, né? É verdade. Tem alguma pergunta? É que eu não quero levar muito para a questão muito erudita ou filosófica. Ter uma coisa mais prática aqui. Qual o paralelo e a relação, assim, de uma maneira bem prática mesmo, do estoicismo com a questão junguiana? E que enquanto você discorria aqui, me veio mais próximo de como eu tenho identidade e referência para entender todo esse conceito de filosofia que você está trazendo. Claro. Se você quiser. Não, lógico. Ó. Eu acho que é bem legal a gente trazer só, né, conceituar um pouco, né? Sim. Que os estoicos, né? Acho que, se não me engano, a etimologia da palavra estoicismo quer dizer pórtico. E aí os caras ficavam meio que num pórtico pintado. Então, a palavra estoicos tem a ver com isso. Né? Tá no pórtico, falando, né? E se não me engano, tem o Sêneca, mas tem o... Não vou lembrar o nome dele agora. Depois o pessoal procura aí. O que foi mais filosófico e em cara de academia e de campo foi Marcos Aurélio. O Marcos Aurélio já pega o final, né? Mas você tem Sêneca e tem Cícero, né? Cícero ou Sinão de não sei o que lá. Enfim, esses caras, eles se debruçavam ali nesses pórticos e falavam para as pessoas, né, que o mais importante é como você lida, né, com as questões que te aparecem. Então, tem um quê ali de, vamos enfrentar o que precisa enfrentar? Então, nesse sentido, a individuação está completamente conectada. Tá, é isso, é o Cristo, né? Pagar o preço, né? Vamos lá, vamos pagar o preço? Beleza. E aí é como você escolhe. Por isso que olha que interessante, né? O estoico, ele fala da escolha. O Jung fala da escolha. Então, assim, eu escolho agir dessa maneira. Então tem uma consciência. Então acho que o estoicismo nesse sentido faz toda a conexão. O que talvez mude um pouco é porque o estoico fala assim, olha, isso aqui, né, que eu lido é o mais importante e as outras emoções que vêm também não importam. E aí eu não sinto que é isso. A gente precisa dar vazão, né? O Jung brinca que a depressão, por exemplo, ela é uma velhinha de luto com aquele chale assim, e você não pode mandar ela embora. O estoico já diria para ela assim, você não entra aqui, vai embora.
O Jung não. O Jung fala assim, vem cá, entra aqui, senta aqui. Vamos fazer Acolhe, um chá. né? Vamos Isso, acolher. ó, fala assim, uma canequinha aqui do Divancast. Fala assim, senta aqui, vamos deitar no divã. E o estoico diria para ela, para depressão ir embora. Fala assim, não, entra aqui, ó. Aqui tem uma barreira para você. E só eu acho aí que tem uma diferença. Mas a atitude estoica é isso mesmo. Eu tenho um amigo que eu falo que ele é o cara mais estoico que tem. Ele tá fazendo agora engenharia e não sinto que tem essa conexão, e nem ele. Aí ele fala, mas eu sou estoico, eu vou fazer. Tá bom, beleza. Ou é mais masoquista, né? Mas pelo menos tá consciente, né? Tá consciente. Então acho que o estoicismo, sim, no sentido de falar assim, ó, tá, daqui pra mim eu vou, beleza. Aí faz todo sentido. Mas acho que tem uma diferença que o estoico fala assim, não, isso aqui não vai me abalar. Não, peraí, vamos olhar, tá? As dores também, né? Porque senão também tem uma coisa, né, que as pessoas falam pra mim assim, falam assim, mas meu sofrimento, ele é ínfimo diante de pessoas que têm também outras coisas muito piores e tal. Eu falei, não, pera lá, mas o seu sofrimento também merece ser acolhido. Também. Todo sofrimento é merecível de acolhimento, né? Senão a gente não fazia nada porque, por exemplo, sei lá, crianças morrem de fome, né? Todos os dias crianças morrem de fome, não precisa ir para a África, não. Aqui no Brasil a gente tem questões, né, com mortalidade infantil por conta de falta de alimento. E aí, se fosse a gente não poderia, né, olhar para os nossos problemas. Isso não é verdade. Até porque, se eu estou bem, eu posso ajudar, inclusive, crianças que morrem de fome. Mas eu preciso estar bem primeiro, né? O cara que está de muleta não levanta o outro que caiu da cadeira de rodas. Eu preciso estar inteiro. Então a individuação é isso, você está inteiro. Né? E não estou falando que a gente vai virar o super-homem, né? Até porque o super-homem tem uma cueca em cima da calça. É horrível, né? Mas, né, ou como o Nietzsche fala, que o Siegfried gosta do Nietzsche, falou do Ubermensch, né? Que é o super-homem, que é um homem total. Mas não no sentido de, eu me basto e tudo bem. Não, é que eu tô inteiro, eu tô ali, né, potente. E aí sim eu posso ajudar os outros. Então, acho que a individuação parte seria daí, né? Tornar-se inteiro. É, tornar-se único, inteiro, indivisível, né? E isso tem uma potência, né? Quando a gente fala, né, tipo, tô inteiro. E de novo, eu posso estar inteiro, eu não preciso ser, né, o Arnold Schwarzenegger, que é grandão lá e tal, que era, né, Mr. Olímpia. Não, eu posso ser eu do meu jeito aqui, gordinho. Inteiro do seu jeito, né? É que eu não sou tão bom de metáforas como você, mas tem uma. Eu tô me segurando desde de que você tava do sonho. Não, é uma. Segure. É que eu adoro esse livro, então, assim, livro e tem uma peça, que é Alma e Moral. Mas, Você assistiu? Então eu vou te fazer uma inveja agora. A minha ex-companheira era psicóloga da Avon aqui. Nós estamos, né, pertinho aqui da Avon. E foi a consultoria que ela trabalhava lá na Avon na época que fez a promoção. Eu assisti ao Memoral na pré-estreia em 2006, antes de sair. Eu já tinha lido o Newton Bonder, eu amo ele, né, e tal. E aquela Newton, peça... vem aqui. Nossa, olha, se o Newton vier aqui, você me deixa ficar aqui vendo, pelo amor de Deus, eu quero ver aqui. A gente está tentando, hein? Nossa, tem uma trilogia, né, que ele faz da Cabala do Dinheiro, da Inveja e da Comida. Meu Deus, que maravilhoso. Ele é fantástico. Fala. Então, que bom que você vai me ajudar. Porque um dos textos dele que eu não vou saber os nomes assim, mas que eu tenho, né, um sábio morreu e ele falou que ele estava com medo de se apresentar para Deus, né? E aí fala para ele assim, mas você está com medo de se apresentar para Deus? Você é tão iluminado, né? Ele falou assim, porque se Deus falar assim, por que você não foi igual ao João? Ele podia dizer, porque eu não sou João. Mas e por que não é esses nomes, tá, gente? A leitura é melhor. Por que você não foi Alice? Porque eu não sou Alice. Mas e se ele perguntar por que eu não fui eu? O que eu vou responder? Maravilhoso, né? Não é? Maravilhoso. Eu tô segurando essa. É maravilhoso. Não, você não podia segurar isso. Maravilhoso. Lindo, né? Assim, fala muito o que você tá falando. Nossa, aí, perfeito. Né? É a síntese da individuação. Você matou. Né? Alexandre, foi uma delícia. Uma delícia. Gratidão, assim, do fundo do coração.
Agora comecei a me apaixonar de novo por Jung. Parar, calma, vou ficar no meu lugar. Pro lado negro da força. Negro da força. É muito gostoso. E trazer essas reflexões. O que eu gosto muito de algumas abordagens da psicologia, esse respeito, né? Então, assim, eu não sou dono da verdade, o que é bom para mim não é bom para... Vamos construir juntos? Vamos ver o que é bom para você? E você conseguiu trazer isso de uma maneira muito primorosa. Gratidão. 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 Vamos deixar seus contatos para quem quiser falar com você, quem Bora quiser, lá. de repente, fazer um trabalho com você. Ó, o povo sempre me vê lá pelo Insta, que é psicólogo Alexandre Vatti, então tá lá, né? E aí lá tem meu telefone, meu e-mail, né, que é Alexandre Vatti, é WATT, igual da lâmpada, então não tem como esquecer. Então tá ali registrado para quem quiser entrar em contato. E por favor, né, falem aqui no chat, né, façam suas perguntas, a Cel também pode me mandar e aí eu mando para todos vocês. É isso, a gente tá por aqui. É isso aí. Então, mais uma vez, gratidão. Muito obrigado. Muito obrigado, Alexandre, pela sua presença. Obrigado. Gratidão mesmo. Isso aí. É que não dá vontade de terminar, né? Mas eu prometo que eu vou terminar. Bom, gente, reforçando, então, curta esse vídeo. Se inscreva se você ainda não se inscreveu. Deixe perguntas, né? Eu tenho certeza que o Alexandre aqui já se dispôs a responder algumas dúvidas que vocês venham a ter, porque é um assunto complexo, sim. E essa é a nossa proposta mesmo, é trazer coisas com conteúdo, coisas que vai fazer diferença na sua vida. E às vezes não é na primeira vez que a gente ouve ou que a gente assiste que vai fazer ou sentido ou que a gente vai entender. Então, tá tudo certo. Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato com a gente, entre em contato com o Alexandre, você também tem os contatos dele. E nos vemos novamente com mais conteúdos na próxima terça-feira, às 19 horas. Um beijo no seu coração.